Para prepará-los para tais condições, a Global Industries construiu um inédito simulador submarino. This facility that you see behind me right here, it's really the only one of its kind in the United States. We call this the dry pot. We can carry out dry welding scenarios down to 1,000 feet. Uma câmara hiperbárica simula as altas pressões que o corpo humano deve suportar trabalhando a grandes profundidades. À semelhança de um astronauta, o aprendiz passará mais de uma semana vivendo nesse ambiente simulado, e o espaço é apertado. It's very, very cramped inside. There's a place for everything to go, and you have to be sure that you put everything in its place before you go and start doing things, because there are a lot of things that can bite you in there. Diferente da solda molhada, a seca permite ir além da soldagem por eletrodo nesse ambiente apertado. I'm standing right in front of the entrance to the dry pot hatch. Royce is doing gas tungsten arc welding. It's also known as TIG welding, which is an old word for tungsten inert gas. Quando o treinamento acaba, o aprendiz entra na câmara de descompressão para lentamente adequar seu corpo à pressão normal da atmosfera. E embora até esses loucos por adrenalina precisem descansar, alguns soldadores nunca tiram folga. Claro, eles são robôs. A soldagem é o corpo e a alma de um carro. Para grandes montadoras de carros como a General Motors, nenhum outro processo é mais importante ou mais mecanizado. When I first started with General Motors, there weren't any robots in the body shop I worked in. 2 years later, there were 40 of them. In the body shop we're standing in now, there's approximately 1,200 robots. Over a third of them, 480 some, are welding robots. Aqui na fábrica da GM, em Lake Orion, mais de 16 mil carros saem da linha de montagem todo mês. Quando um carro está finalmente pronto, ele contém milhares de soldas. On this structure as it sits right here, there's approximately 3,800 welds. Once the outer structure goes on, there'll be approximately 1,200 more welds added to it for approximately 5,000 welds overall on the vehicle. Quase todas as soldas são feitas por sistemas de soldagem robóticos. Eles coletam, posicionam e soldam mais de 240 componentes. Most of the robots that are used for welding are actually used for spot welding. And probably 60% of the welding robots that are out there are actually spot welding robots. Diferente da soldagem a arco, a soldagem por pontos não gera cordões nem é projetada para itens pesados de metal, como vigas. A solda por pontos une finas folhas de metal, como portas e capôs de carros. A energia é concentrada em um único lugar, onde 2 eletrodos fazem contato direto com os materiais a serem ligados. Os eletrodos são feitos de cobre, que possui alta condutibilidade elétrica e térmica. Isso significa muita potência. This particular unit is a pneumatic-operated spot welding system. It's got a 75 kVA transformer back here. The electrodes up here are all water-cooled. This particular setup here probably runs about 10 to 12,000 amps through these electrodes right here. It's not uncommon to see 40, 50,000 amps run through the electrodes. Considerando que uma casa funciona com menos de 200 amperes, é muita potência. Mas apenas isso não faz uma solda por ponto confiável. É necessário pressão. Quando os 2 eletrodos se encontram, eles pressionam as 2 folhas de metal e produzem um pequeno entalhe em ambas. Então, uma corrente elétrica começa a fluir de um eletrodo para outro naquele ponto. Enquanto isso, a corrente que fluía suavemente pelo cobre agora encontra resistência nos pedaços de metal menos condutor. Essa resistência gera calor e o metal começa a se fundir, fazendo com que o ponto fique pastoso. Quando resfria e coalesce, ele une as 2 folhas de metal. Os eletrodos liberam o ponto de pressão e seguem em frente. Um robô é capaz de fazer uma sequência de soldas em curto espaço de tempo. Para um homem, é uma tarefa difícil.
A typical spot welding gun might weigh anywhere from 100 pounds to 200 pounds. That's a lot of physical labor to move a spot welding gun. And so a robot that's designed to handle that kind of weight is an ideal setup because the robot can just handle the spot welding gun and consistently put it in the same place every time. Tendo em vista o grande número de soldas necessárias para se fazer um carro, os robôs são uma solução fantástica para as montadoras de automóveis. Os avanços na tecnologia permitiram aos robôs alcançar mais pontos, trabalhar juntos e executar maior variedade de soldas do que era possível. The robot can pretty much weld the same speed as a man. Where the payoff is that the robot is always welding. A man has to weld and then lift his hood up and adjust the part and put the hood back down and re-weld again. Where the robot's just going to weld. It might have a 85% arc time compared to a manual of 20%. It took a man about 3 hours to make this particular product. Now that the robot's welding it, it takes essentially about a half an hour to weld the entire part. Recipiente de reciclagem de óleo. Atualmente, robôs não fazem apenas soldagem por ponto. Aqui na Robotwork, líder em sistemas de integração robótica, as máquinas executam quase todos os tipos de soldas, geralmente de forma surpreendente. This system has a capability of running at about 30 to 40 inches per minute of weld. This system is unique in that there's two technologies that are actually integrated into it. One called touch sensing, another called seam tracking. What touch sensing allows the robot to do is actually find the seam. It would come down, sense that it has touched the part in one specific spot, record that data, save that positional data. It would then come up, sense the next spot doing the same process, and at that point in time the robot would know from the trigonometry where that seam starts. There's another technology called seam tracking. What that allows you to do is once the robot has found the seam, it actually allows the robot to stay within the seam throughout the course of the weldment. Mesmo tornando-se mais sofisticados e rotineiros, os robôs ainda requerem a IHM, ou Interface Homem-Máquina. Afinal, alguém precisa programá-los e também entender de soldas. For the program, we always suggest to take a guy that's a good welder, because he's going to know, like if he hears an arc and it's not right, he'll know that it might be because of the shielding gas or the stick out the robot's using, because he knows welding. But a guy that doesn't know welding might think it's because of the robot controller or something to do with the robot. Somebody that understands the process is the best kind of a robot operator programmer. Se você pensa que os robôs são inovadores, você ainda não viu, ou melhor dizendo, você ainda não ouviu nada. Ao falar sobre solda, você pensa imediatamente em aço, metal contra metal. Mas hoje pode-se soldar qualquer coisa, inclusive plástico. Brinquedos, embalagens e muitos utensílios domésticos são soldados por um processo chamado soldagem por fricção. Esse processo possui variações, mas todas são essencialmente iguais. Ele gera calor através da ação mecânica, como o atrito em alta velocidade entre duas barras. As melhores soldas de plástico são feitas através do poder do som. Isso é chamado de ultrassom. Ele utiliza a energia acústica de alta intensidade que ocorre em frequências além do espectro da audição humana. As ondas sonoras fazem com que pedaços de plástico vibrem um contra o outro em alta intensidade. Calor é gerado na superfície de contato e as duas peças são fundidas. Acontece tão rapidamente que é imperceptível a olho nu. People don't realize the amount of power that is available in sound waves if the sound waves are focused properly. And these materials are vibrating, in many cases, 20,000 times per second, 40,000 times per second. That frictional heat is so intense that the plastic welds within a fraction of a second.
Em 1964, Robert Soloff obteve a primeira patente de soldagem plástica por ultrassom. Hoje, sua empresa Sonics and Materials desenvolve a tecnologia que solda tudo, de tubos de pasta e cafeteiras a simples brinquedos. Na sede em Newton, em Connecticut, máquinas de soldagem ultrassônicas são produzidas seguindo especificações precisas para que as soldas sejam perfeitas. Há 4 partes principais em uma soldadora ultrassônica: a fonte de alimentação e mais 3 componentes que formam o transdutor. This is the ultrasonic stack for the ultrasonic welding press, which is comprised of the ultrasonic converter, the booster, and the ultrasonic horn. A fonte de alimentação recebe corrente comum de 60 Hz e a transforma em 20.000 Hz de energia acústica. Ela faz com que discos cerâmicos do tamanho de moedas dentro do transformador se expandam e contraiam, criando 20.000 vibrações mecânicas por segundo. Essas vibrações são direcionadas para as peças plásticas através do amplificador e do sonotrodo, que aplica as oscilações diretamente sobre as partes a serem soldadas. Embora não haja faíscas durante a soldagem ultrassônica, o resultado é o mesmo. This happens to be a 2-piece whistle. So we take the 2 pieces of plastic, we put them in a lower fixture. The fixture is made to the application, to the piece of plastic. And then we have a very basic flat-faced ultrasonic horn because the part is flat. There's no contours to the part. So that quickly, we just welded the 2 pieces of plastic together in 0.24 seconds. What I'm going to do is take a screwdriver and break the plastic apart at the weld area. And in turn, this will show the molten white plastic where it bonded to the red plastic. Agradeça a Ultrassom pela vedação hermética em embalagens de plástico, aquelas que você nunca consegue abrir. We have these PVC clamshells that are tamper-proof clamshells so that the product can't be easily removed from it or put in a pocket. Ultrasonics is commonly used to seal these clamshells. And now we have ultrasonically welded the edge of the clamshell. Enquanto o ultrassom ocorre num piscar de olhos, outra forma de soldagem por fricção fará sua cabeça girar. Spin welding is rotary friction under pressure, which generates heat in the joint area to melt the plastic and fuse the parts together. Uma xícara com isolamento térmico tem 2 partes soldadas por rotação. Um dispositivo de sucção agarra o revestimento interno e o gira enquanto desce em direção ao revestimento externo. A fricção entre as peças imóveis e em rotação gera calor, amolecendo o plástico. Quando um sistema de freio para o movimento, o plástico mole das 2 partes se funde enquanto esfria. O resultado é uma vedação hermética. De simples utensílios domésticos a estruturas de tamanho e profundidade extraordinários, a soldagem tem um importante papel na vida diária, porque simplesmente mantém o mundo unido.